Irmãos, na graça e paz do Senhor Jesus, Amém, amém? Jesus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 115. Aleluia, Jesus. Salmos de número 115. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Têm olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir o cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Têm pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a sua garganta. Tornam-se como aqueles, os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confiem no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ó Senhor, lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor nos multiplique e que vocês e seus filhos sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor para sempre, desde agora e para todo sempre. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Pai. Que nessa noite o Senhor possa tocar, Senhor, os nossos corações, que o Senhor possa falar, Senhor, no mais profundo da nossa alma, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, ser tocados pela Tua palavra, Deus, e sermos transformados, Senhor, para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Que nós possamos estar, Senhor, atentos e com os ouvidos abertos, Senhor, para ouvir a Tua voz nessa noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esse Salmo 115, ele faz parte de um conjunto de salmos que é conhecido como louvor egípcio, que começa no Salmo 113 e vai até o Salmo 118. Esses salmos vão lembrar ao povo de Deus, lembrar a Israel, como Deus agiu em favor do seu povo, tirando eles da escravidão do Egito e os conduzindo pelo deserto até a terra prometida. E esses salmos eles eram entoados principalmente no período da Páscoa, onde era celebrada esse momento onde o povo lembrava da ação de Deus em libertar o seu povo do Egito. Esse Salmo 115 ele vai tratar de um contraste. O salmista ele vai buscar estabelecer um paralelo entre aqueles que adoram aos ídolos feitos por mãos humanas e aqueles que vão buscar e adorar ao Deus verdadeiro. E nesse contraste a gente vai perceber que Deus ele sempre orientou e exortou o seu povo com relação à idolatria. Quando a gente olha para os mandamentos que Deus dá ao seu povo lá com Moisés no Monte Sinai, em primeiro lugar Deus diz para que o povo não tenha outro Deus senão o Senhor e que não fizesse para eles imagem e escultura. Mas essa recomendação em relação à idolatria não está presente apenas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também nós vemos orientações para fugirmos da idolatria. Paulo, escrevendo na 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, ele vai dizer para que os irmãos fugissem da idolatria. E João, o apóstolo João, na sua primeira carta, a sua última recomendação, no capítulo 5, versículo 21 é: filhinhos, fugir dos ídolos. E por que será que Paulo e João vão tratar nas suas cartas sobre a idolatria? Por que será que há essa preocupação em o povo de Deus olhar e pensar com relação aos ídolos? Isso acontece porque o povo de Deus está suscetível à idolatria. O povo de Deus sofre desse perigo real que é adorar a outros deuses, que não ao Senhor. E por isso há essa orientação para que a gente tenha cuidado com relação
a idolatria. O Salmo 115, o salmista ele começa adorando ao Senhor. Ele começa reconhecendo e tendo essa certeza de que a glória ela não deve ser dada a homem algum, senão ao Senhor. E ele começa dizendo: não a nós, Senhor, nenhuma glória seja dada a nós. Isso lembra que isso é necessário para que o povo lembrasse de que não foi por ação humana que o povo saiu do Egito. O povo foi liberto da escravidão do Egito não porque Moisés era um habilidoso agente político que conseguiu fazer um acordo político com o Egito e conseguiu sair de lá com o seu povo. E nem também porque Moisés ele era um estrategista, um militar, um guerreiro que conseguiu derrotar o Império Egípcio e agora conseguiu sair de lá levando o povo de Israel consigo. Mas era necessário que o povo lembrasse e reconhecesse de que a glória que fez com que eles saíssem do Egito foi a mão do Senhor. Quem fez com que eles fossem libertos da escravidão do Egito não foi nenhuma ação humana, senão a mão do Senhor estendida sobre o seu povo. E por isso que nenhuma glória deveria ser dada a homem algum, senão ao Senhor. E essa glória ela é dada ao Senhor por duas razões: pelo amor e pela fidelidade de Deus para com o seu povo. Esse amor que está tratado aqui no versículo 1 é um amor de aliança, é um amor de que Deus ele é fiel às promessas que ele fez ao seu povo. Tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, de que eles teriam uma descendência, que eles iriam herdar uma terra prometida, que eles seriam um povo abençoado por Deus, precisava se cumprir. E é o amor de Deus, fiel às suas promessas, que fez com que o povo saísse do Egito e partisse em direção à terra prometida. E por causa do amor e da fidelidade de Deus às suas promessas e ao seu povo, que deve ser dado a honra, a glória e o louvor. Em Apocalipse, no capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer para nós que toda honra, toda glória e todo louvor deve ser dado somente a Deus, porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E o salmista reconhece exatamente essa questão, de que a glória e a honra deve ser dada exclusivamente a Deus. Mas seguindo pelo caminho da idolatria, seguindo por aqueles que acham que os ídolos feitos por mãos humanas poderiam socorrer a Israel, poderiam agir em favor do povo de Israel, as nações vizinhas vão perguntar: aonde está o seu Deus? Onde é que está o Deus de Israel? Nós, povo de Canaã, nós temos Baal que está aqui representado, está a imagem dele aqui, e nós podemos chegar a esse Deus e pedir a ele as coisas que nós necessitamos. Nós podemos pedir a Aserá e ela vai nos atender. Esse era o pensamento das nações. Mas Israel não tinha a sua imagem, não tinha a representação do seu Deus. E onde está o Deus de Israel? E onde está o seu Deus? E o salmista vai responder: o meu Deus não está representado aqui na terra por obra feitas por mãos humanas, mas Ele está nos céus, assentado no trono, governando soberanamente sobre toda a criação. Ele está nos céus, não apenas distante, contemplando a sua criação, mas Ele está próximo de nós, se relacionando conosco, e diariamente Ele está disponível para aqueles que chegam diante dEle. O Deus de Israel está no trono, governando soberanamente. E o meu Deus e o seu Deus está governando soberanamente no trono. E nós devemos render glórias, honra, louvor e adoração ao nosso Deus. E agora, continuando nesse caminho da idolatria, o salmista ele vai dizer, a partir do versículo 4, que esses ídolos são fabricados pelas mãos humanas através de ouro, de prata, e que eles vão ter características humanas. Vão ter olhos, vão ter boca, vão ter nariz, vão ter garganta, vão ter pés, vão ter mãos, mas não vão conseguir produzir nenhum efeito. A gente lembra, no caso de Elias, e o seu confronto com os profetas de Baal. Enquanto eles estão ali no Monte Carmelo, Elias, profeta do Senhor, está ali confrontando 450 profetas de Baal. E aí ele diz para eles: vocês podem primeiro escolher o novilho que vocês vão oferecer em sacrifício, e vamos pedir para o Deus verdadeiro enviar fogo dos céus. E o texto vai dizer: da manhã até o meio-dia, os profetas de Baal ficaram clamando e pedindo por fogo aos céus, e nada aconteceu. E aí Elias agora vai começar a dizer: eu acho que Baal está dormindo ou está meditando, deve estar muito ocupado fazendo alguma coisa. Talvez se vocês gritarem mais alto, ele vai escutar.
E aí, do meio-dia até o final da tarde, os profetas de Baal vão gritar mais alto, vão utilizar espadas para se ferir e nada vai acontecer. Porque Baal é um Deus feito por mãos humanas. Baal não está sentado no trono aos céus, governando soberanamente. Ele é um ídolo fabricado por mãos humanas. E o que acontece então quando Elias ora ao Senhor? Quando Elias agora levanta a sua voz ao Deus que está assentado no trono, governando soberanamente, o que acontece? Imediatamente vem fogo dos céus. Elias não precisa passar o dia todo gritando e clamando ao Senhor. Ele precisa apenas elevar a sua voz a Deus, para que Deus envie fogo dos céus. Porque o Deus verdadeiro tem olhos e escuta, tem boca e fala, tem olhos e vê, tem mãos e que podem apalpar, tem pés que podem caminhar. Ele não é a representação da nossa humanidade, ele não é a representação daquilo que nós podemos criar, mas Deus, ele é. Ele existe e ele está presente em nosso meio, e ele está presente nos céus. Ele é o eu sou que apareceu para Moisés e disse: eu sou o que sou, que não tem início e que não tem fim, e que está governando poderosamente nesse momento nos céus. Quando a gente pensa sobre essa questão da idolatria, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Quando você pensa alguém que está em idolatria, o que vem na sua cabeça? Geralmente nós pensamos em alguém que está em um ambiente litúrgico, está numa igreja ou está em algum momento de adoração curvado a uma imagem. Essa ideia que nós temos em relação à idolatria, ela não é uma ideia falsa, não é uma ideia errada, mas é uma ideia incompleta. Antes de ser algo exterior, antes de ser algo que nós podemos fazer para um ídolo, a idolatria começa no coração do homem. A idolatria é algo que está dentro de nós, dentro do coração do homem e que vai ser externado através das suas ações. A idolatria ela não está restrita apenas ao ambiente de culto, ao ambiente litúrgico, mas em qualquer lugar pode existir a idolatria. Idolatria também não está relacionada apenas a elementos da divindade, mas qualquer coisa que está na criação pode se tornar um ídolo no coração do homem. Talvez um objeto, talvez uma pessoa ou um relacionamento, coisas que são boas e agradáveis ao ser humano, a família, o esposo, o filho, qualquer coisa pode se tornar um ídolo do coração. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, na história de Raquel e de Jacó, a gente vai perceber que para Raquel, a família e um filho eram um ídolo do seu coração. Ao ponto dela dizer a Jacó: dá-me um filho, senão eu morrerei. É melhor eu morrer agora do que viver uma vida sem ter filho. Para ela, a família e um filho é um ídolo do coração. E isso não é algo ruim. Você querer ter filhos, você querer constituir uma família, não é algo ruim. Mas o uso que nós podemos fazer desses elementos pode se tornar algo ruim. Também, trabalhar para o Senhor pode se tornar um ídolo. Você viver e querer ter reconhecimento a partir da obra do Senhor também pode se tornar um ídolo no seu coração. Foi assim que aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu. Quando a gente olha para Marcos capítulo 10, diante de tanta ação do Espírito Santo sobre Jesus, no seu ministério, diante de tantas curas e milagres que Jesus estava fazendo, e a fama que Jesus ia ganhando ali na cidade de Jerusalém, o que eles vão pedir a Deus? O que eles vão pedir a Jesus, aliás? Senhor, quando o seu reino for estabelecido, coloca-me um à tua direita e um à tua esquerda. Eles estavam ali diante de Jesus, buscando reconhecimento e fama a partir da ação e do ministério de Jesus. Reconhecimento e fama no ministério estavam se tornando ídolos no coração dos discípulos de Jesus. Então, coisas que são boas e que produzem algo bom em nossas vidas, querendo ou não, podem se tornar ídolos em nossos corações. Porque isso vem, antes de tudo, do interior e do coração do homem. Quando a gente pensa sobre essa questão da idolatria, a gente vai ter um pastor chamado Felipe Fonte, que ele vai escrever um livro sobre essa questão da idolatria, e ele vai dizer que a adoração do coração do homem, ela está relacionada a 3 elementos. E o primeiro elemento que está relacionado é a confiança ou a fé.
aquilo que nós confiamos e temos a certeza que vai garantir a nossa segurança, aquilo que nós confiamos e sabemos que se nossa confiança e nossa fé estiver ali, nós vamos ser plenamente felizes, aquilo ali começa como uma adoração e que poderia se tornar uma idolatria se não for direcionada ao Senhor. O outro elemento está relacionado ao amor e ao desejo. Tudo aquilo que nós amamos e desejamos intensamente em nossos corações, que não é o Senhor Jesus, que não é a Deus, pode se tornar um ídolo em nossos corações. E também, o terceiro elemento é a obediência. Quando nós agora confiamos em algo, amamos e desejamos determinada coisa, o sentido da nossa vida agora é percorrer para o caminho para trilhar e conseguir chegar a esse objetivo, que é obedecer aquilo que nós estamos adorando. Então a adoração, a idolatria, ela vai estar relacionada com esses três elementos: confiança, amor e obediência. E quando a gente pensa sobre essa questão da idolatria, como agora nós iremos viver o nosso coração e como nós iremos agora viver a nossa vida, a Bíblia ela vai nos relatar que a idolatria é algo insensato, é algo que o homem não poderia conceber de forma alguma. Quando nós olhamos para Isaías no capítulo 44, ele vai tratar exatamente da insensatez da idolatria. Ele vai dizer: um carpinteiro foi lá e plantou um carvalho, um cipreste. E aí veio a chuva e aquela árvore começou a crescer. O carpinteiro, habilidoso, pega aquela madeira, começa ali a moldar uma forma humana. Metade daquela madeira ele vai utilizar para fazer lenha. Ele vai colocar fogo e vai cozinhar o seu pão e a sua carne e ele vai se alimentar. E com a outra metade da madeira, ele vai fazer um ídolo para si e ele vai se curvar diante daquela madeira, diante daquele ídolo. Como é a insensatez da idolatria? E aí, Isaías ele vai começar a dizer: como é que o homem não consegue perceber que isso está acontecendo? Como é que o homem não consegue perceber e olhar que aquilo que ele está se curvando é a mesma madeira que ele está queimando no fogo? Porque o pecado tampa os nossos olhos. O pecado impede que a gente consiga olhar para o Criador e reconhecer Ele como nosso objeto de devoção e de adoração. O pecado faz com que o homem troque a adoração do Criador pela adoração da criatura. É isso que Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 1, que ao invés de dar glória ao Criador, os homens começam a dar glória à criatura, a répteis e animais e ao homem. E por causa disso, a gente vai perceber a iniquidade crescendo na humanidade. A gente vai perceber que cada vez mais o homem vai se entregando aos desejos do seu coração. E toda a maledicência na humanidade, todos os pecados e imoralidades vão crescendo a partir do momento em que o homem deixa de olhar para o Criador para olhar para a criatura. A idolatria faz com que o homem vá perdendo esse senso do Criador, ao ponto do homem agora se tornar o seu próprio objeto de adoração. É isso que o salmista ele vai começar a dizer aqui no final do versículo 8: tornem-se como aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Os homens agora vão ter olhos, mas não vão mais conseguir olhar para o Senhor e reconhecer o seu objeto de adoração. Os homens não vão mais conseguir ouvir a palavra do Senhor e reconhecer ela como a verdade dos seus corações. Os homens não vão conseguir mais falar e direcionar a sua adoração e o seu louvor ao Senhor por causa do pecado, porque eles estão se tornando cada vez mais parecidos com os seus ídolos. No domingo passado, o pastor Austin pregou em Isaías 6, onde a gente vê o chamado de Deus para Isaías. E depois que Isaías é purificado dos seus pecados, é que agora ele se apresenta ao Senhor como aquele que vai ser enviado para levar a mensagem de arrependimento. O que Deus diz para o povo? Como é que vai ser agora a conduta do povo? Eles vão ouvir a pregação, mas não vão entender. Eles vão ver Isaías pregando, mas não vão conseguir enxergar o Senhor. O seu coração vai estar endurecido por causa do pecado e por causa da iniquidade. Mas por que isso acontece com o povo lá no período de Isaías? Por que o povo está com sua mente e o seu coração endurecidos para ouvir a voz do Senhor? Quando nós olhamos do capítulo 1 até o capítulo 5 de Isaías, Isaías ele vai relatar o que está acontecendo do povo de Israel naquele momento: idolatria a outros deuses.
Ele vai dizer que há hipocrisia no culto, há idolatria a outros deuses em Israel. Israel está se voltando contra o Senhor e se voltando apenas para ouvir os deuses de outras nações. Israel agora está deixando de praticar a justiça que está colocada na palavra do Senhor para viver a justiça de outras nações e de outros povos, seguindo outros deuses. Israel está olhando e confiando em outros deuses. Israel está amando e desejando seguir a outros deuses. Israel está obedecendo a outros deuses. E por causa disso, Israel está se tornando como eles. Insensatos do coração, cegos dos olhos, surdos dos ouvidos, mudos da boca, sem conseguir voltar-se para o Senhor. Por isso que quando Isaías agora vai anunciar a mensagem de juízo contra Israel, quando Isaías agora vai levantar a sua voz e dizer: é necessário que vocês abram mão dos seus ídolos e voltem o seu coração em adoração ao Senhor, o povo de Israel não vai reconhecer. O povo de Israel não vai conseguir voltar-se ao Senhor, porque o seu coração está transformado num coração de ídolo. A sua mente está transformada numa mente de ídolo. A sua vida está voltada e direcionada somente para cumprir aquilo que os ídolos estão colocando diante de Israel. Por isso que Israel não ouve a voz do Senhor. E por isso que Israel vai para o cativeiro da Babilônia, para ser moldado e consertado pelo Senhor, para ter novamente a sua mente transformada por Deus, para ter o seu coração mudado pelo Senhor, para que o remanescente fiel, aquele povo de Israel que iria permanecer firme e confiante no Senhor, pudesse novamente retornar para a sua terra prometida, retornar para a terra que foi prometida a Abraão, para que eles pudessem novamente estar ali, louvando e adorando ao Senhor. Esse é o perigo da idolatria. E então, qual é o caminho que aqueles que querem sair da idolatria e voltar à adoração ao Senhor devem percorrer? A partir do versículo 9, o salmista ele vai dar para a gente essas orientações. E qual é a primeira orientação do salmista? Ele diz: Israel, confie no Senhor. Sacerdotes, confiem no Senhor. Aqueles que temem a Deus, confiem no Senhor. Quando a gente lembra sobre esses elementos que fazem parte da adoração e que levam o homem a adorar alguma coisa, o primeiro elemento é a confiança. E o salmista vai buscar exatamente isso. Vocês devem confiar no Senhor, colocar a sua vida diante de Deus, colocar a sua fé somente no Senhor, voltar o seu entendimento somente para Deus, confiar no Senhor plenamente. Essa confiança que deve ser depositada no Senhor é uma confiança que vai trazer paz e tranquilidade à nação de Israel. E ele vai dizer que agora o Senhor é o seu escudo e a sua proteção. É o Senhor quem vai guardar o seu povo, é o Senhor quem vai socorrer o seu povo. Lembre que esse salmo está falando sobre o período em que Israel sai do Egito e vai em direção à terra de Canaã. Quem foi o socorro de Israel em meio à escravidão do Egito, senão o Senhor? Quem foi o socorro de Israel e é o escudo de Israel, quem protegeu o seu povo diante do Mar Vermelho quando estavam sendo perseguidos pelo exército de Faraó? Quem foi que abriu o Mar Vermelho para que o povo pudesse agora passar aos pés enxutos e que pudesse fechar contra o exército de Faraó? Quem foi que durante 40 anos sustentou o povo com maná dos céus e que fez com que brotasse água da terra, que fez com que as roupas do povo de Israel não se desgastassem durante 40 anos que eles peregrinaram no deserto em direção à terra prometida? Quem foi que esteve com Israel batalhando e lutando para que eles pudessem conquistar a terra prometida? Quem foi com que levou Israel a viver no cativeiro da Babilônia, mas que trouxe o seu povo de volta para ocupar novamente a terra prometida? Se não foi o Senhor. Se não foi Deus quem esteve sendo o socorro e o escudo de Israel durante toda a sua vida. Desde a constituição do povo de Israel, desde o momento em que nós agora lembramos de Abraão e de Sara, um homem que já era velho de idade, uma mulher que já era velha de idade e que não tinham filhos, e que o Senhor disse: de você vai vir uma grande descendência, uma descendência que você não vai poder contar, porque vai ser como uma multidão de areias da praia. Quando nós olharmos para os céus, assim vai ser a sua descendência, Abraão. Esse Deus que prometeu tudo isso para Abraão, que prometeu tudo isso para Sara e que vem constituindo o seu povo até os dias de hoje, é o Deus que é o socorro e o escudo, é o Deus que nós devemos colocar a nossa confiança.
E no momento em que agora nós colocamos a nossa confiança no Senhor, que voltamos agora a nossa adoração para Deus, o segundo passo é amar ao Senhor. E o amor que nós vamos agora devotar ao Senhor vai ser também em retribuição das bênçãos que Deus traz para o seu povo. E o salmista ele vai começar a dizer: quem foi que abençoou a Israel? Quem foi que fez com que um povo pequeno fosse abençoado? Desde o menor até o maior. Quem foi que abençoou a Israel, senão ao Senhor? Volte-se em adoração e amor e devoção ao Senhor. E por fim, a obediência. No momento em que agora o salmista ele vai encerrando esse salmo, ele vai dizer: o momento em que vocês devem adorar ao Senhor, voltar para Ele em obediência, é o momento de hoje. Ele vai dizer: os mortos não podem louvar e adorar ao Senhor. Aqueles que já estão dormindo não tem como voltar a sua devoção e a sua adoração a Deus, porque o momento de fazer isso é o momento presente. O momento de voltar-se para Deus é o momento presente. Enquanto há vida e há fôlego, é o momento de voltar-se em adoração ao Senhor. E aí o salmista ele vai encerrar o seu salmo dizendo que nós bendiremos ao Senhor desde agora para todo sempre. Enquanto houver fôlego de vida, deve ser bendito o nome do Senhor. E então, o que esse salmo traz para nós hoje? O que nós podemos então aprender com Israel e com a história de Israel através desse salmo? Podemos, infelizmente, constituir ídolos em nossos corações. Podemos muitas vezes olhar para coisas que são boas, que Deus deu para nós, e transformá-las em ídolos em nossos corações. E qual deve ser então a nossa postura diante disso? Permanecer adorando ídolos e transformando a nossa própria vida e existência em ídolos, deixando de refletir a glória de Deus para refletir glória para criações humanas? Ou iremos voltar a nossa adoração completamente para o Deus vivo, para o Deus que ouve e que responde às orações? E se nós agora vamos voltar a nossa atenção para o Senhor, de que forma então nós podemos fazer isso? Como nós podemos então voltar para o Senhor? O primeiro passo que nós precisamos fazer é uma autorreflexão. Nós devemos olhar para o nosso próprio coração e perceber o que é que está adorando. O que é que o nosso coração está colocando como sendo em primeiro lugar? O que é que está ocupando o lugar de Deus em nossos corações? Mas essa autorreflexão que nós podemos fazer não deve partir somente de nós, mas ela deve ser balizada e amparada nas Escrituras. Se nós formos pensar o que é um ídolo do nosso coração, a gente poderia pensar em um juiz corrupto. Um juiz que comete erros e que comete crimes, ele agora foi pego em um dos seus delitos. E ele agora vai ser julgado por causa dos seus crimes. Mas o juiz que foi pego no seu delito, ele vai ser o juiz que vai presidir a sua audiência. Ele que vai estabelecer as regras do seu julgamento. E ele que vai decretar a sentença para si. Se um juiz que é corrupto faz e toma esse tipo de atitude, certamente esse juízo não vai ser um juízo correto. Então, se nós agora formos olhar para o nosso próprio coração, olhar para o nosso próprio erro, para dentro de nós, apenas com a nossa percepção do que é um ídolo, ou daquilo que nós achamos que pode ser um ídolo, essa reflexão ela vai ser incompleta e certamente vai ser errada. Porque nós iremos pensar em desculpas e dizer: isso não é um ídolo do meu coração, o meu filho não é um ídolo para mim, o meu trabalho não é um ídolo. Nós começaremos a pensar em desculpas para dizer que aquilo não é um ídolo do nosso coração. E isso acontece porque a Bíblia nos mostra que o coração do homem é enganoso. Há caminhos que para o coração do homem parecem fazer o bem e levá-lo para a justiça, mas que na verdade só o conduzem à morte. O coração do homem não pode julgar sozinho os ídolos que estão dentro do seu próprio coração. Então, se sozinhos nós não poderemos agora olhar para dentro de nós e perceber o que é um ídolo em nós, como nós poderemos então fazer isso? E em primeiro lugar, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. A Bíblia, ela é um instrumento que Deus deixou para o seu povo. Aqui está agora a revelação
de Deus para o seu povo. E aqui está descrito tudo aquilo que agora vai verificar os nossos próprios corações. Quando agora nós pensarmos sobre as nossas ações, sobre as nossas reações, sobre os nossos desejos, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos sonhos, sobre as nossas imaginações, tudo aquilo que nós podemos pensar que constitui o ser humano, quando nós passarmos pelo crivo da palavra de Deus e aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus quiser permanecer em nós, isso é um ídolo que está em nossos corações. Porque a Bíblia ela vai nos mostrar e vai direcionar para nós qual é o caminho que nós devemos seguir. Ela vai direcionar para nós como deve ser o tratamento correto em relação ao dinheiro, como deve ser o tratamento correto em relação ao casamento, em relação ao trabalho, em relação com as nossas relações familiares, com as nossas amizades, tudo aquilo que nós queremos saber sobre a nossa existência aqui na Terra está revelado para nós através da Palavra de Deus. Então a Bíblia ela vai direcionar o caminho que nós devemos seguir e ao mesmo tempo a Bíblia vai moldar em nós a mente e o coração de Cristo Jesus. A Bíblia vai agora fazer com que nós tenhamos a nossa mente e o nosso coração transformado pela ação e poder do Espírito Santo, para que nós tenhamos uma vida total e completa de adoração ao Senhor. Por isso que Tiago vai dizer na sua carta: cheguem-se a Deus, aproximem-se de Deus e Ele vai se chegar até vocês. Vocês devem buscar na palavra de Deus, nós devemos buscar orientação na palavra do Senhor, para que a gente possa realmente verificar o nosso coração e perceber se há em nós algum caminho que precisa ser mudado, há algo que precisa ser tirado em nossos corações. Nós não devemos simplesmente tirar de dentro de nós um ídolo, porque fatalmente o nosso coração vai substituí-lo por outro. Mas nós devemos substituir o ídolo dos nossos corações pela adoração completa ao Senhor. Por isso que o autor dos Hebreus, no capítulo 4, nos versículos 12 a 13, ele vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo será descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus é capaz de entrar em nossos corações e avaliar o que está dentro. Nós podemos começar essa reflexão daquilo que está em nosso coração e aquilo que está sendo direcionado para a nossa adoração de forma correta, se fizermos amparado na palavra do Senhor, porque é ela que vai revelar as intenções do nosso próprio coração. E a outra ferramenta que nós podemos utilizar para verificar o nosso coração é a oração. É nesse momento em que agora nós estamos diante de Deus, em que agora nós abrimos o nosso coração, nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, nós pedimos e confessamos a Deus os nossos pecados, quando nós agora expomos tudo aquilo que está dentro de nós diante do Senhor, pedindo para Ele também que o Espírito Santo, que já habita em nós, transforme a nossa mente, transforme o nosso coração. A oração ela vai ser utilizada como esse instrumento para verificar aquilo que está em nossos corações. É nesse momento em que nós encontramos com o Senhor e que a oração ela não é algo que vai trazer só benefícios para Deus ou que vai ser benéfico para o Senhor, mas a oração ela é benefício para nós. É o momento em que nós agora estamos diante de Deus, derramando os nossos corações e dizendo: Senhor, avalie aquilo que está no meu coração. Entre no meu coração e verifique aquilo que está em desagrado com a tua vontade. Sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, veja aquilo que não permite que esteja o Senhor em primeiro lugar no meu coração e tire de dentro de mim. E que o Senhor ocupe verdadeiramente o primeiro lugar em meu coração. E essa é a oração que o salmista vai fazer no Salmo 139. Encerrando esse salmo, ele vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A nossa oração deve ser essa para o Senhor, pedindo para que Ele entre em nossos corações e avalie tudo aquilo que está dentro de nós, para que Ele percorra o nosso coração e veja se há algum caminho que leve ofensa ao Senhor, que leve engano para o Senhor, que faz com que a gente se afaste do Senhor, para que o Espírito Santo possa vir
em nós e transformar a nossa mente e o nosso coração. A nossa oração deve ser direcionada para que Deus possa mudar a nossa mente. O verdadeiro cristão, aquele que coloca a sua fé em Cristo Jesus, ele já foi liberto da idolatria, ele já foi liberto do pecado, porque Cristo traz para nós a verdadeira redenção. É Ele quem liberta o coração do homem do pecado da idolatria. É Ele quem liberta o coração do homem de deixar de ser enganoso para voltar-se para Deus. É o Espírito Santo que tira de nós um coração de pedra insensível ao Senhor, um coração de ídolo que está em nós, e coloca agora um coração de carne, voltado para o Senhor, em obediência à sua palavra. No momento em que nós agora colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós somos libertos da idolatria. Mas nós precisamos continuamente verificar o nosso coração. Nós precisamos continuamente olhar para dentro de nós e perceber se há algum caminho que está nos levando a nos afastar do Senhor. Por isso que Paulo e que João escreveram nas suas cartas: fujam da idolatria, afastem-se dos ídolos, porque fatalmente o povo de Deus pode voltar-se para a idolatria. O salmista, ele diz: aqueles que adoram a ídolos vão se transformando em ídolos. Mas se nós adorarmos ao Senhor, nós seremos cada vez mais parecidos com o Senhor. Quando nós agora voltarmos a nossa adoração a Deus, quando agora nós voltarmos o nosso culto ao Senhor, quando agora a nossa vida refletir a Cristo Jesus, nós vamos sendo transformados e sendo cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Esse deve ser o alvo da nossa vida, ser parecido com Cristo Jesus. Assim como Paulo disse aos irmãos: o meu alvo é Cristo. Eu vivo a minha vida não para mim mesmo, mas para perseguir e persistir aquele que é o autor e consumador da minha vida, que é o Senhor Jesus Cristo. É ser parecido com Cristo, ao ponto de Paulo dizer: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Que nessa noite a gente possa viver a vida dessa forma, buscando dar honra, glória e louvor a Deus, para que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Amém? Então, nesse momento, eu peço para que você feche os seus olhos, para que a gente possa orar nesse momento. Pai, nós colocamos, Senhor, diante de Ti os nossos corações, ó Pai. Nós clamamos e pedimos a Ti, Senhor, que o Espírito Santo possa percorrer, Senhor, o nosso coração, percorrer, Senhor, a nossa mente, ó Pai, e verificar, Senhor, se há algo que há em nós, Senhor, que está ocupando o primeiro lugar em nossos corações, ó Pai. Se existe, Senhor, algo em nossas vidas, Senhor, que nós temos colocado, Senhor, como ídolo em nossos corações, ó Pai, que nós temos depositado, Senhor, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa satisfação, Senhor, a nossa plenitude, ó Pai. Tudo aquilo, Senhor, que é terreno, Pai, que está em nossos corações e que não glorifica ao Senhor, Pai, que o Senhor possa tirar, Senhor, das nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, ser transformados, ó Pai, pela nossa mente, ó Deus, transformado, Senhor, o nosso coração, pela ação e pelo poder do Espírito Santo, Pai. Haja, Senhor, em nós, ó Pai. Haja, Senhor, mudando, Senhor, a nossa forma de agir, Senhor. Que nós possamos, Senhor, aonde quer que nós estejamos, refletir a glória de Cristo Jesus, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, ser realmente a imagem e a semelhança de Deus, sendo os representantes de Cristo Jesus aqui na terra, Pai. Que nós possamos, Senhor, realmente fazer a Tua missão, ó Pai. Fazer tudo aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, ó Pai. Que onde quer, Senhor, que nós estejamos, ó Pai, nós possamos glorificar ao Teu santo nome, ó Pai. Nós possamos dar louvores, Senhor, a Ti, ó Pai, e somente a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nessa noite a voltarmos a nossa adoração completamente para Ti, ó Pai. E que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ser verdadeiramente adoradores, ó Pai, que Te adore, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Age em nós, Senhor. Muda, Senhor, a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar. Muda, Senhor, o nosso relacionamento contigo, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, cada vez mais buscar ter intimidade com o Senhor. Que nós possamos ter o nosso coração voltado para a oração, Senhor. Para estarmos diante da Tua presença, Senhor, nos derramando diante de Ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a dedicar a nossa vida em oração e conhecimento da palavra, para que nós possamos, Senhor, cada vez mais ser parecidos contigo, ó Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ser transformados para o poder, para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.